Olha, você já deve ter passado horas pesquisando jurisprudência e aí encontrou uma ementa perfeita, você copiou e colou na petição. E o juiz simplesmente ignorou, pior, decidiu contra você mesmo com aquele precedente favorável. Isso acontece mais do que você imagina. E o problema não é a jurisprudência, é como você está usando ela. Hoje eu vou te mostrar por que copiar e colar a ementa não funciona e o que você deve fazer no lugar. Eu me chamo Felipe Duque, sou professor aqui do Estratégia e quero que você curta aqui esse vídeo para ajudar a gente. Também comente aqui embaixo, então se inscreva no canal para você ver vários vídeos bacanas feitos esse assim para a gente te ajudar de fato a aprender na prática. Primeiro, o que é que o juiz realmente lê? É interessante porque o juiz, ele não lê a ementa como você lê. Para ele, ou melhor, eu vou falar de uma maneira, claro, para servidores de maneira geral, né? Eu estou falando aqui no dia a dia, na minha experiência prática de ter sido servidor público, de ficar atrás do balcão assessorando juízes, né? Ali a ementa, ela tenta trabalhar de maneira geral como se fosse um resumo genérico. Ou seja, de fato, né, a ementa por si só, e todo mundo que vê uma ementa, no fundo quer saber o quê? Será que o caso que você está decidindo, o que você está, enfim, trabalhando, ele é igual ao seu? Será que aquela ementa que você coleciona é igual ao do processo que é em questão? Será que a ratio decidente desse processo, será que ela se aplica aqui? Será que, de fato, o contexto fático, ele é comparável? Ou seja, quando você só cola a ementa, você, o juiz, qualquer pessoa que for olhar de maneira imparcial, ela precisa fazer esse trabalho, esse cotejo. E adivinha, né? Na grande maioria das vezes, as pessoas não vão fazer isso. As pessoas vão seguir em frente, seguir adiante. Então vamos lá. Quais são os 3 erros fatais desse copia e cola? O primeiro erro é quando você coloca uma ementa genérica ali que serve para qualquer coisa. Por exemplo, imagine um processo em que ele diz assim, a ementa, né? Ela vai dizer, o princípio da proporcionalidade deve ser observado na aplicação das sanções administrativas. Perceba, citar essa ementa, o princípio da proporcionalidade, isso não serve em nada para o seu caso específico. Porque toda vez que um juiz vai decidir sobre algo, por exemplo, se é dano moral ou é dano material, sobre alguma penalidade, ele vai dizer que algo é proporcional. E depois ele vai dizer qual é a pena, qual é o valor do dano moral, mas proporcionalidade é uma palavra genérica, que tanto pode servir, digamos assim, a favor ou contra. Então tenha-se muito cuidado de uma ementa genérica, de palavras genéricas, que não se amoldam ao caso concreto. Segundo erro, trazer uma jurisprudência sem conexão com os fatos. Ou seja, suponha que você achou um julgado do STJ, mas o caso era sobre licitações. E o seu caso, ele é sobre contratos. Então, você percebe na hora que ali tem algo errado. Você está tratando sobre uma coisa e depois o caso é sobre outra. Apesar de elas se complementarem, não é igual. Então, temos uma jurisprudência que não tem conexão com os fatos, não tem uma conexão com o caso concreto. E o terceiro erro, né, é quando você excede na quantidade no lugar de qualidade. Ou seja, você produz uma petição com 15 ementas coladas em sequência. Suponha, não deve ser aplicado a denunciação da lide em casos com o consumidor. Isso é uma jurisprudência pacífica do STJ. E aí você seleciona 10 julgados do STJ e cola todos que são no mesmo sentido. Perceba, parece um certo desespero e não técnica quando você cita um número excessivo de julgados. Você poderia se limitar, por exemplo, a dizer, olha, tenham essas jurisprudências da primeira sessão do STJ, da terceira, da quarta, da quinta, sexta turma, colocar só o final dela, mas não trazer todas, para que isso não gere somente volume. Porque isso o cara não vai olhar a primeira e vai pular o restante, né? Isso é um erro grave também. Tá, e como é que eu uso jurisprudência de verdade? Como é que talvez a gente rememora tudo que a gente pode corrigir? A técnica correta, talvez, ela tem 3 passos muito seguros, né?
A primeira coisa é você identificar o que a gente chama de ratio decidendi. Professor, o que é a ratio decidendi? A ratio decidendi, ela por si só, ela não está na ementa. Ela está no fundamento que levou àquela decisão. Ou seja, as ementas, inclusive, elas mudaram, né, na composição da presidência do ex-ministro, né, Roberto Barroso, em que ele propôs como se fosse uma certa uniformidade das ementas, em que ela sempre diz ali qual é o grande cerne a ser decidido. Isso tem ajudado bastante, mas a ratio decidendi é a motivação principal que levou àquele processo. Muitas das vezes, algumas decisões, elas são meramente confirmadas, o STJ não entra no mérito, não revisita fatos, e você cita aquela decisão da ementa como se o STJ tivesse decidido. E, na verdade, o STJ, ele não é que ele decidiu, professor, mas ele não entrou no mérito, ou seja, ele barrou pela súmula 7 do STJ. Então, identifique a ratio decidendi, não somente lendo a ementa, mas lendo o inteiro teor, que é aquele fundamento principal que levou àquela decisão. Segundo, conecte aos fatos. Isso é muito importante. Mostre expressamente por que aquele precedente se aplica ao seu caso. Então, toda vez que você colaciona uma decisão, você tem que explicar a ponto de dizer assim, olha, no caso em análise, assim como no precedente citado, se verifica que, e aí você vai dizendo, ou seja, para você amoldar uma coisa à outra. E esse aspecto é muito relevante, para que você consiga abarcar a situação hipotética, a situação real e não a situação hipotética. E terceiro, use trechos do voto e não somente trechos da ementa. Veja, o voto ele tem a argumentação, a ementa é só a manchete. Mas o voto é quando você clica na matéria completa e você lê o artigo todo, e não só o resumo do artigo. Então é importante que você não traga somente quando é relevante o resumo, e sim trechos citados entre aspas, ou trazendo ali que você fez esse cotejo do caso concreto. Bom, jurisprudência bem usada é sim um argumento de autoridade, mas mal usada ela pode ser ruído que muitas das vezes as partes ignoram. Então, na próxima petição, antes de você colar aquela ementa, pergunte: eu consigo explicar ali em 2 frases por que esse caso é igual ao meu? Se eu não conseguir, talvez você deve procurar outro precedente. Se esse conteúdo faz sentido, deixa aqui o like, se inscreve aí no canal e comenta aí qual é o maior desafio que você enfrenta pesquisando jurisprudência.